A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui trazendo até você uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar hoje sobre a consolação da igreja, com base na palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, primeira carta. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É uma orientação da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, para com o seu povo. E eu penso que essa palavra é muito oportuna diante do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em um momento, como temos dito diversas vezes, um tempo em que nunca pensávamos. Estamos vivendo momentos inesperados. Estamos diante de uma expectativa sombria. A cada dia, notícias piores surgem. Sabemos que nos últimos 2 dias tem morrido em nosso país acima de 600 pessoas a cada 24 horas, vítima do vírus que se propaga cada vez mais. Além destas mortes, nós temos um cenário político desolador em nosso país. Nós temos uma situação financeira do país caótica. Sabemos que milhões de brasileiros estão passando fome. Já havia, embora as redes de comunicação não anunciam estas coisas, mas nós sabemos que em nosso país há milhares de pessoas, milhões de pessoas, aliás, passando fome diariamente. Assim como no mundo inteiro, na África talvez seja pior, mas o Brasil tem muita miséria também. Já sabemos que o número de desempregados em nosso país quase que vai dobrar, isto é palavra das próprias autoridades, que prevêem que o número de desempregados, que já era assustador, segundo as estatísticas, o Brasil tinha em torno de 13 a 14 milhões de desempregados. Esse número simplesmente está quase que dobrando por causa desta crise. Assim nós percebemos que o cenário nacional, a situação da nossa nação é terrível, os dias que estamos vivendo. Além da morte, da doença, há uma série de coisas acontecendo e tudo junto leva a uma visão sombria, há uma expectativa terrível dos dias futuros. Mas tudo isso, queridos irmãos, não nos assusta. Eu confesso para vocês que o que mais me preocupa não é estas coisas que estão acontecendo. O que mais me preocupa é a reação. Que reação a Igreja de Cristo toma ou vai tomar diante de tudo isso? É como nós, cristãos, verdadeiros servos de Deus, nos comportamos nesta hora. Segundo a palavra de Deus, a igreja, os crentes, eles devem consolar uns aos outros nestas horas. Diante da morte, a igreja não pode fazer como os demais. Veja que nesse texto, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que não espera que a igreja ou que os irmãos sejam como os demais que não têm esperança. Então, para este mundo é realmente desolador, porque o mundo não tem esperança. O mundo não tem esperança diante da morte, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disto vem o juízo. Isso é triste. Isso é desolador. Saber que, além de tantas mortes, milhares de pessoas que já morrem de
todas as causas que existem, todas as doenças, agora tem mais uma causa que leva multidões para a sepultura. E deste número que morrem, claro que a grande maioria não tem esperança. Os salvos, alguns estão falecendo, sim, mas é uma pequena minoria. Estes demais não têm esperança. Porém, o salvo, diz o apóstolo Paulo, não seja como eles que não têm esperança. Nós temos esperança. Louvado seja o nome de Jesus. E eu espero, irmão e irmã, que você tenha essa esperança, que você não fique desesperado, que você reaja com esperança e console os demais. A palavra do crente para outro é uma palavra de consolação. Deve ser uma palavra de ânimo, de esperança e nunca de desânimo, de desespero. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? A palavra que nos mostra que Jesus voltará. Ele vai ressuscitar os salvos que morreram e os que estiverem vivos serão arrebatados e levados juntos para Ele, para a sua glória. Isto é a esperança. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança, com esta palavra. Diante do desemprego, diante da fome, é claro que há uma preocupação, as pessoas tentam confortar umas às outras, dizendo, olha, vai passar, fica tranquilo, porque tudo voltará ao normal. Isto é um paliativo para o mundo. A igreja sabe, você sabe, que o que está acontecendo hoje é o que a palavra, a escatologia nos mostra que são os princípios das dores. Então, querido, dizer que tudo vai voltar ao normal é apenas uma forma paliativa de consolar. Para o mundo isso serve, mas para a igreja o que serve é você ter a sua esperança firme em Jesus. É você ter a convicção que os mortos vão ressuscitar e que a igreja vai ser arrebatada, transformada e levada para a glória. É isto que deve consolar o seu coração. Que Deus te abençoe, que você renove as suas forças, renove a sua esperança e console uns aos outros com esta palavra. Jesus vai voltar. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados e arrebatados para estar com o Senhor na glória para sempre. Deus te abençoe.